Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor, numa pessoa que não quer ser sua voz, mas quer dar voz a você, torcedor tricolor. Fica aí que está começando o seu Resenha Express com as repercussões do jogo de ontem, da derrota do Fluminense para o Cruzeiro. Vamos lá. É isso aí, galera. Agora, em definitivo, o Resenha Express chegando. Estamos ao vivo com vocês aqui para falar de Fluminense Futebol Clube. E a gente tem que pedir aquilo que a gente sempre fala com vocês, que é muito importante, determinante, que vocês se inscrevam no canal, que ativem o sininho das notificações, que deixem o like. Fazendo isso, você diz que esse conteúdo é importante para nós e nos ajude a crescer cada vez mais. Então, dê essa força para a gente. É fundamental que isso aconteça e que vocês nos ajudem, tá bom? Vamos lá, vamos continuar falando aqui de Fluminense Futebol Clube. A gente tem muita coisa para dizer a vocês e, dando sequência aqui, a gente vai falar sobre as repercussões de ontem, tá bom? Mas antes disso, eu trago para vocês aqui um questionamento, uma pergunta a vocês. A respeito do Paulo Henrique Ganso, que não entrou, né? Então, a gente vem tentando apurar aí o porquê disso, né? Do Paulo Henrique Ganso não estar sendo escalado e por aí vai. E uma coisa muito importante, né? O Paulo Henrique Ganso, eu apurei ontem, não tem nenhum problema, não há nada relacionado àquilo que a ESPN colocou, de que o Ganso brigou, por isso que ele não está tendo oportunidade. Como é que eles falam, que foi dito pela ESPN, que foi um embate. A gente trouxe aqui dizendo que não aconteceu isso, e realmente não teve isso, foi discussão de vestiário. E que são normais, entendeu? Coisas que são da rotina, do dia a dia, não teve nenhum problema. Claro que o jogador fica insatisfeito de não estar entrando, de não estar jogando. É uma questão que o jogador sabe, ele tem isso, ele tem essa coisa de querer estar jogando. E quando ele não joga, ele fica assim, ele fica insatisfeito. Isso é normal no dia a dia e na vida do jogador. Ele quer estar em campo, ele quer estar produzindo, ele quer estar sendo útil ao time. Ele gosta de jogar futebol, né? Tanto é que quando ele para de jogar futebol, ele para porque ele vê que ele não está mais conseguindo entregar em campo e é para ele difícil lidar com o pós-carreira. Então, assim, o que tem, assim, se a gente for falar de irritação, de Paulo Henrique Ganso por não estar jogando, etc, são coisas comuns, coisas normais de um jogador de futebol que quer jogar, apenas isso. Mas ele está realmente insatisfeito, obviamente, porque ele não quer ficar no banco, mas respeitando a decisão do Renato, técnico do Fluminense, ok? Outra informação, antes da gente entrar aqui para a repercussão de ontem, o Fluminense está aí numa corrida contra o tempo para tentar cadastrar no bid da CBF o John Kennedy, né? A expectativa é que o jogador apareça no bid hoje ou amanhã. A gente deu uma consultada aqui no bid e viu que não tem ainda registro do John Kennedy no bid da CBF. A gente está aí esperando para ver se vai sair alguma coisa, porque o Fluminense conta sim, quer sim, escalar o jogador para a partida decisiva contra o Flamengo, uma partida importante aí contra o Flamengo. Então, há sim no Fluminense a intenção, a busca por cadastrar o jogador, por escalar poder escalar o John Kennedy no Fla-Flu. Então, a expectativa é grande. Não estou aqui cravando que ele vai ser escalado, porque depende disso, depende do jogador realmente ser inserido no bid, e a gente ainda não sabe quais são as repercussões disso, se o Fluminense vai conseguir a tempo, depende de documentação enviada pelo Pachuca, né? O Pachuca precisa enviar essa documentação, e a gente vai ter que esperar, mas o Fluminense está sim correndo contra o tempo para poder ter o John Kennedy para o Fla-Flu, tá bom, galera? Dando sequência aqui, na coletiva de ontem, Renato, pós-derrota, tava atirando, hein? E tava atirando para todos os lados aí. A gente fez uma pergunta pro Renato na coletiva ontem sobre a repercussão do técnico, do empresário do Serna, que ficou cobrando titularidade. Fiz essa pergunta ao Renato, o Renato respondeu com o pé na porta. A gente vai colocar aqui
esse pedaço da coletiva para vocês poderem ver. Mas Renato também falou sobre John Arias, né? Sobre a perda de John Arias, e acabou revelando pra gente aí um bastidor importante dessa negociação de John Arias com o futebol inglês, e que reforça aquilo que a gente vinha falando, que o Arias não saiu do Fluminense por dinheiro. O Arias saiu do Fluminense por um projeto de vida. E agora tá lá, né? Vai fazer parte lá do time do Wolverhampton. Então, o que aconteceu de fato para Arias ir para a Inglaterra? Primeiro eu vou colocar aqui o áudio do Renato falando que o presidente do Fluminense, ele falou, sou testemunha, tentou aumentar ainda mais o salário astronômico que o Arias tinha no Fluminense. A gente não sabe os valores, mas a gente sabe que o Arias recebe 1.500.000 por mês. Tá? O salário do Arias é 1.500.000, a gente sabe disso. Mas a gente não sabia que o presidente do Fluminense estava disposto a dar um salário ainda maior para o jogador. Ouve aí o que o Renato falou quando perguntado sobre a saída do Arias. Mas são coisas da vida. Ele é profissional, ele teve essa proposta, ele conversou, trocou ideias com o presidente. Era um sonho dele jogar na Europa. Eu sou testemunha que o presidente tentou, inclusive, dar um aumento para ele ficar, mas era um sonho. E quando um jogador de futebol tem um sonho, ele corre. Vocês ouviram ele falando que o presidente tentou dar um aumento para ele ficar? Já tinha dado anteriormente. E tentou dar um aumento. É isso mesmo. É isso mesmo. Tentou dar um aumento aí para o jogador. E essa foi a realidade. A tentativa de dar um aumento. Então, para quem achou que o Mário não tentou conversar para ele ficar, o Mário, inclusive, tentou dar um aumento, segundo o próprio Renato Gaúcho, foi testemunha aí, tá? Disse que eu sou testemunha disso. Eu vi que o Fluminense tentou dar um aumento pro Arias. Então, galera, tá claro que a saída do Arias não tem nada a ver com grana. Todo mundo tá sabendo aí que foi tornado público que o Wolverhampton pagará menos de salário para ele, entendeu? Pagará menos de salário para ele. Então o jogador não tem a perspectiva, não tinha perspectiva de ficar no Fluminense mesmo. O que ele queria era ir para a Inglaterra jogar no futebol inglês, e por isso ele não aceitou ficar no Fluminense, não aceitou o aumento. Então, para quem ainda tinha dúvida, não é uma questão de grana, e sim uma questão de projeto de vida. O cara quer viver num país melhor, com qualidade de vida melhor, condições melhores. É aquilo que a gente vinha falando aqui. A gente pode discutir aqui no âmbito nosso a relação que o Fluminense constrói com alguns jogadores, que é o Fluminense, vou dizer assim, o presidente do Fluminense, que é uma relação que foge um pouco do profissionalismo, essa relação muito íntima, que eu acho que acaba confundindo as coisas e dificultando negociações. Porque quando você faz promessas, quando você se aproxima a ponto de virar amigo de jogador, fica muito difícil mesmo, de você barganhar qualquer coisa. Fica praticamente impossível você barganhar qualquer coisa. Então, o que aconteceu no caso dele é que ele se envolveu de uma forma, o Mário, né, com os jogadores, de uma forma muito íntima. E isso praticamente inviabilizou uma cobrança mais enfática, uma cobrança mais ríspida, uma cobrança com mais afinco. Essa é uma realidade. Então, o John Arias, ele deixou claro que era um projeto de vida dele. Eu acho que todos nós temos projetos de vida, né? Eu não julgo quem tem o seu projeto de vida. Claro que o interesse do clube tem que estar em primeiro lugar, mas não o Arias tem que colocar o interesse do clube em primeiro lugar. O Arias tem que colocar em primeiro lugar o interesse da família dele. E é o que ele fez. Quem tem que colocar o interesse do clube em primeiro lugar é o presidente do clube. Entende? Então, a novela termina, né, com o Arias conseguindo aquilo que ele quer. Né? O Fluminense, dentro do que foi criado, acabou saindo ainda com alguma coisa, mas não aquilo que a gente esperava. John Arias, então, o próprio Renato Gaúcho deixando claro que o problema não era dinheiro. Galera, agora vamos lá para mais uma informação aqui, uma polêmica lançada lá pelo Renato Gaúcho. Eu confesso que quando eu fiz a pergunta para ele ontem, eu não imaginava que a resposta fosse ser tão enfática, tão dura, mas foi uma resposta, na minha opinião, importante que ele deu aos empresários de jogadores, inclusive ao empresário do próprio atleta, do próprio Serna. Se vocês
pararem a resposta do Renato, o Renato, ele diz que depois o Paulo Angione e o Mário ligam para os empresários, o empresário diz que não falou nada. Enfim, isso é uma informação. A gente vinha apurando essa informação que o Mário tinha dado um puxão de orelha no empresário deles. Lembra que a gente trouxe isso aqui no Resenha Express semana passada, que a diretoria do Fluminense fez contato com o empresário do Serna para chamar a atenção dele e pedir respeito ao clube, e o empresário do Serna mudou o discurso dele logo depois, falou que não, as pessoas do Fluminense gostam muito dele, ele vai continuar porque o clube quer continuar com ele, né? Vocês lembram disso? A gente falou sobre isso no Resenha Express semana passada, que houve um puxão de orelha da diretoria do Fluminense para com o empresário do Serna, que ele é um baita de um fanfarrão, que estava indo lá na Colômbia oferecer o jogador sem o clube permitir. Então, o Renato trouxe isso na coletiva ontem. Ouve aí a resposta à minha pergunta. Eu fiz essa pergunta porque eu imaginei que alguma coisa ele fosse falar a respeito disso e iria trazer algum conteúdo pra gente de informação. Mas ele foi mais além. Vamos ver o que o Renato falou na pergunta que eu fiz a ele. Vamos ver. Do início. O Cruzeiro começou um pouco melhor, mas estava controlado. Aí, infelizmente, os detalhezinhos fizeram a diferença. Boa noite, Renato Quintela, canal Resenha Tricolor 1902 e portal Netflu. Renato, a gente viu logo após o Mundial o empresário do Serna reclamando da falta de continuidade do jogador no time, algo que é anterior a você e que inclusive é algo debatido entre os torcedores. Queria saber como acolheu a crítica e se acha que pela direita ele pode performar melhor do que o lado esquerdo. Hoje ele foi muito bem, inclusive. Obrigado. Bom, os jogadores, eles têm um contrato que são empregados do clube e não tem nenhuma cláusula que eles devem ser titulares. Se um jogador chegar num clube e tiver essa cláusula, eu duvido. Então o Serna tem nos ajudado, sempre que ele é chamado, ele tem nos ajudado. Eu tenho um grupo, tem que dar atenção, tem que dar oportunidades para todos. E aí os jogadores se aproveitam. O problema do empresário de futebol é que eles acham que eles sempre tem um Messi, que são empresários de um Messi na cabeça deles. Tem alguns empresários de futebol que acham que dando declarações lá fora vão mudar minha cabeça. Tem empresários que quando são cobrados pelo presidente do clube ou pelo Paulo Angione, eles desmentem. Não, eu não falei nada. Olha aí, ó. Então, eu não vou atacar individualmente o empresário. Eu vou falar no geral. Fiquem calados. No Fluminense tem comando. Se abrirem a boca, vai ter a resposta à altura. E depois não adianta desmentir. Dessa vez eu vou ficar calado, só mandar o recado. Empresário de futebol, já disse tudo, empresário. Vai lá, faz o contrato do jogador, cuida do jogador, entrega ao clube, e o clube, juntamente com o presidente, diretoria, treinador, comissão técnica, cuidam do jogador. Tem muitos empresários que eles crescem na hora de renovar o contrato do jogador. Depois eles esquecem que são empresários do jogador. Então tem muitos empresários que, ao invés de ficarem falando besteira por aí, eles têm que procurar fazer com que o jogador corrija os defeitos que eles têm. Coisa que é meu trabalho e faço diariamente. Isso os empresários não veem. Então esse negócio de falar assim que o meu jogador tem que ser titular, esse discurso, um empresário, qualquer que seja ele tem que ter quando num clube que ele tem a moral, que ele acha que manda, ele acha que ele é mais que o treinador, que ele acha que ele é mais que o presidente do clube, aí ele pode gritar à vontade. Então, hoje eu estou mandando um recado para os empresários, seja de qualquer jogador. Fluminense tem comando. Se abrir a boca e identificar, vai ter a resposta à altura. Boa noite, Renato. Tá aí, galera. O Renato sendo bem duro com o empresário do Kevin Serna, e ele tá coberto de razão, na minha opinião. Eu falei sobre isso aqui quando saiu essa informação do empresário do Serna. Falei que era um fanfarrão, que não tinha negociação nenhuma, que ele estava fazendo lobby com vários clubes aí da América do Sul sem permissão nenhuma da diretoria do Fluminense, que o Fluminense não havia aberto negociação pelo Serna com ninguém, que era tudo um jogo de cena do empresário. E tá aí o Renato respondendo o empresário do Serna no nível que ele merece a resposta aí, sendo bem duro, bem enfático aí com o empresário do Kevin Serna, e foi a pergunta que a gente fez na coletiva. Acho que dessa vez o empresário vai ter que
rever, né, a forma como conduz essa relação com o Fluminense, que com certeza, pelas falas do Renato Gaúcho, estão combalidas, essas relações não estão legais, não. Vamos ver como serão as cenas dos próximos capítulos. Beleza, galera? Então esse foi o Resenha Express de hoje. Saudações tricolores, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Abraço.